A primeira vez que eu joguei The Last of Us no PlayStation 3, eu sorri, eu chorei, eu tremi, eu vibrei. Foi um misto de sensações que eu jamais pensei que poderia sentir novamente. Curiosamente, eu zerei esse jogo 6 vezes, incluindo a versão do PlayStation 3 e a versão remasterizada para o PlayStation 4. E todas as vezes as sensações foram as mesmas. Então não é de se surpreender que após esperar 7 anos, a minha ansiedade para The Last of Us 2 estava uma loucura. Mas eu tinha medo. Eu tinha medo deles pegarem aquele jogo que eu considero uma das maiores obras-primas já feitas e estragarem. A trilha sonora era perfeita, a história, os personagens, o envolvimento que você tem com todos os detalhes do jogo. É tudo muito forte. E quando uma sequência é anunciada, o risco de tudo dar errado é alto. Destiny que o diga. Isso porque quando uma franquia não necessita que você jogue o jogo anterior para que você compreenda e aproveite a história, é muito mais fácil de você abraçar aquele jogo. Você não tem vínculo com os personagens, você não tem vínculo com toda a aventura que aconteceu. O máximo que você vai ter é familiaridade com jogabilidade, talvez evolução nos gráficos e até mesmo easter eggs. O caso de The Last of Us 2 é totalmente diferente. Você não precisa jogar o The Last of Us 1 para jogar o The Last of Us 2. Mas caso você não tenha jogado, você não vai conseguir aproveitar a experiência que o jogo tem a te oferecer. Até por isso que o nome do jogo é The Last of Us Parte 2 e não The Last of Us 2. Porque é um complemento, faz parte de uma história que já existe. E isso sim é audacioso e é complicado de você conseguir aceitar. Mas eu não só aceitei, como abracei e caí de cabeça no misto de sensações, emoções, angústias e tudo que essa história, que essa jornada me proporcionou. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. Lembrando que esse vídeo não tem spoilers. Então não se preocupe, você pode assistir ele do começo ao fim sem estragar sua experiência com o jogo que vai sair. A única coisa que eu vou ter que fazer é falar sobre o The Last of Us 1 para contextualizar aqui todo esse vídeo. Então, pra quem não lembra, no final do primeiro jogo, após de um dos momentos mais tensos de um jogo de ação que eu já vi, no hospital, Joel leva a Ellie embora, porque a única forma de encontrar uma vacina pro vírus era matando ela, extraindo assim o cordíceps que estava no seu cérebro, e o Joel simplesmente não aceitou, ele falou que se f*** da humanidade, eu quero salvar a Ellie. Então ele foi contra tudo e todos e conseguiu tirar ela dali. Só que ele não contou pra ela. Ele mentiu pra ela, falando que existiam outras pessoas que eram imunes ao cordíceps e que a presença dela ali não ia significar nada, eles não iam conseguir criar uma vacina. Ela aceitou essa história, mesmo tendo dado a impressão de ter ficado um pouco contrariada com tudo isso, e voltou pra Jackson, que é a cidade do Tommy, o irmão do Joel, é onde ele mora. E por que eu tô falando isso? Porque o início de The Last of Us Parte 2 é ambientado em Jackson. A sociedade evoluiu muito. Claro que tá distante de ser o que ela era antes do Outbreak, ou o dia em que toda a epidemia saiu de controle do governo, vamos dizer assim. Só que eles possuem eletricidade, casas, famílias, profissões, bares, animais de estimação e mais diversas outras coisas que fazem parte de uma sociedade moderna. A questão que todo esse tempo fez com que a Ellie deixasse de ser uma garota de 14 anos e se tornasse uma mulher. E não qualquer mulher, a protagonista da história. Isso é muito importante. O jogo deixa bem claro que ela não depende de ninguém, que ela é capaz de viver sua própria vida, de tomar suas próprias decisões. É muito incrível a forma como a Ellie cresceu e amadureceu. Você percebe isso logo no começo do jogo. Felizmente eu não posso dar muitos detalhes sobre a história, porque vamos combinar que esse é um dos pontos chaves de The Last of Us 2 e eu não quero estragar a experiência em ninguém. Mas tem algo que eu posso sim falar com vocês, algo que foi dito inclusive pelo Neil Druckmann, que é o diretor e escritor tanto do primeiro quanto do segundo The Last of Us, que é o seguinte: o primeiro The Last of Us era uma história de amor, era uma história de conhecimento, era uma história de afeto, uma história de família, onde uma pessoa que precisava preencher o vazio que foi deixado com a perda de sua filha, encontrou outra pessoa que não tinha ninguém e casou, sabe? Foi uma relação muito linda, uma relação construída de uma forma... Eu fico emocionado de tão bonita que é a relação entre Joel e Ellie. Pois bem, enquanto o primeiro jogo se tratava disso, né, desse amor,
O segundo é puro ódio. Ódio e vingança. Basicamente é disso que se trata o The Last of Us 2. É uma história de ódio, é uma história de vingança, e uma história que vai mexer com você de uma forma que você jamais imaginou. E não tenta especular do que se trata The Last of Us 2. Você não pode especular, você não tem como especular do que se trata The Last of Us 2. Bruno, mas eu sei do que se trata porque eu li spoilers. Meu querido, a primeira coisa que eu te digo é que, sim, infelizmente vazaram alguns spoilers. Porém, isso também foi dito pelo Neil Druckmann. Alguns desses spoilers não são verdadeiros. E eu posso confirmar isso. Alguns desses spoilers não são verdadeiros. Eu não vou falar qual é, obviamente, para não estragar a tua experiência. Mas não acredite em tudo que tá na internet. Joga o jogo sem medo. Toda a história é muito bem amarrada. E eu vou falar com vocês, existem momentos tensos. Existem momentos que te fazem querer arrancar os dedos de tanto roer. Só que tudo é contextualizado. Sabe aquela ponta solta que existe em diversas obras, filmes, jogos, séries, livros? Não tem isso em The Last of Us 2. Todas as pontas soltas foram perfeitamente amarradas pela Naughty Dog. Mas, caso vocês queiram um vídeo com spoilers, falando a minha opinião com spoilers, deixe embaixo nos comentários, porque após o lançamento eu tô autorizado a fazer esse vídeo. Obviamente eu vou deixar bem claro e bem ilustrado pra você não clicar e se surpreender. Eu preciso saber se você quer ou não quer. E vamos falar aqui um pouquinho da jogabilidade, tá? Porque o jogo, ele segue bem a linha do primeiro. Eu vi algumas pessoas falando que ele aparenta ser uma versão mais polida do primeiro jogo, mas isso é verdade e não é. Porque sim, ele lembra o primeiro jogo, principalmente em jogabilidade, o fato de ser terceira pessoa, com elementos de exploração, porém seguindo um caminho linear. Você inevitavelmente vai lembrar do primeiro jogo, só que ele não é apenas polido. Parece que eles pegaram um jogo, amassaram todos, recriaram ele e pra completar jogaram leite condensado por cima. Porque tá bonito. Tá bonito e tá bom. Os gráficos são fascinantes. Quando você pega algum objeto, você consegue ver as impressões digitais do dedo da Ellie. Você consegue ver a unha dela suja. A movimentação do cabelo, das roupas dos personagens é algo inacreditável. O reflexo na água, as pegadas que são deixadas quando você passa por um lugar, a iluminação na vegetação, a movimentação da vegetação, o vento que bate no cenário. Isso tudo é muito incrível. Até mesmo o efeito de você pegando um bloco de tijolo e quebrando uma vidraça é algo muito admirável de se ver. Obviamente nós temos muitos jogos bonitos no PlayStation 4. A gente tem Detroit Become Human, a gente tem God of War, a gente tem o próprio Uncharted 4, que é da Naughty Dog. Porém, The Last of Us é diferente. Quando você joga com o intuito de exploração, né, você se desconecta do ponto principal do seu objetivo e você começa a admirar cada detalhe do cenário, você percebe o carinho imenso que a equipe da Naughty Dog colocou para poder preencher cada espacinho. E para poder deixar algumas surpresinhas, como foi o caso de um PlayStation 3 que eu encontrei jogando. Obviamente isso não é perfeito. Por exemplo, eu já encontrei 2 painéis em lugares distintos que possuíam o mesmo bilhete escrito à mão. Um detalhe mínimo que pouca gente vai notar, e eu só notei porque eu estava tentando descobrir a combinação de um cofre. E já vou falar sobre isso. Apesar de o jogo ter um objetivo do mapa ser limitado, você não é um mundo aberto, existem momentos específicos onde a exploração ela se torna mais evidente. Então no centro de Seattle, por exemplo, que é um dos primeiros lugares que você chega no jogo, existe um objetivo claro, só que tem diversas outras sublocações que você pode visitar. E você é recompensado por isso, seja com itens especiais, itens para melhoria do seu personagem, ou até mesmo armas. Seattle foi um dos locais do jogo que eu mais perdi tempo, porque eu queria explorar cada detalhe daquele lugar e mesmo assim eu não consegui, ficou faltando coisa. Isso não é tão frequente. Esse mapa semi-mundo aberto é encontrado especificamente nesse local. Só que os outros mapas têm um fator de exploração muito forte. Você tem um objetivo de seguir em linha reta, tá? De A a B.
entre o A e o B, existe o A1, o A2, o A3, o A4. Isso é muito representado com algumas lojas abandonadas. Então, você pode encontrar uma loja de instrumentos musicais abandonada. Você pode encontrar uma loja de brinquedos. Você pode encontrar uma loja de antiguidades. E lá dentro, além de você escutar alguma frase que complementa a história, você também encontra itens. E lembre-se disso, os itens são muito importantes para sua jornada. Apesar de que jogando no moderado, quase nunca me faltou itens. E por falar em exploração, ainda temos o elemento puzzle, que eu confesso pra vocês que não é tão desafiador assim. Eu acho que o máximo de um puzzle que você encontra são os cofres, principalmente os cofres, que na maioria das vezes tem a sua resolução em algum bilhete deixado próximo a ele ou naquela região. Salvo algumas exceções, tá? Às vezes o código pode estar em um painel, às vezes o código pode estar em um calendário, mas se você der uma explorada, se você tem a mínima noção e curiosidade para explorar o cenário, você consegue descobrir fácil. O problema é encontrar todos os cofres. Por falar em encontrar todos os cofres, isso também é o que leva ao maior fator replay do jogo. Existem muitos colecionáveis. A Ellie, por exemplo, ela coleciona uma espécie de super trunfo de Yu-Gi-Oh! De super-heróis. E, mano, são difíceis de achar. Você tem que abrir cada gavetinha pra ter certeza de que não vai ter nenhuma escondida lá. Pra você ter uma ideia, quando eu zerei o jogo, eu zerei com 35% dos troféus. Então ainda falta um caminho aí pra minha platina. Entre os colecionáveis também existem manuais de sobrevivência que vão te ajudar a melhorar suas habilidades. Existem armas e existem mesas de artesanato, que são as mesas onde você mexe nas tuas armas, tá? Onde você melhora as suas armas. Você consegue melhorar ela coletando peças no mapa durante o jogo. E você consegue melhorar as suas habilidades coletando drogas. Na verdade, é uma espécie de comprimido. Você coleta comprimidos específicos e você consegue melhorar as suas habilidades. Em relação ao tempo de jogo, eu demorei 27 horas pra poder zerar. No modo moderado, como eu falei, eu achei tranquilo de jogar no modo moderado. Não me faltaram recursos. Não morri muitas vezes, porém, eu zerei o The Last of Us 1 6 vezes. E apesar de termos coisas novas no jogo, eu ainda tô muito familiarizado, porque a última vez que eu zerei tem 2 ou 3 meses. Então eu consegui passar sem muita dificuldade. Obviamente tiveram algumas partes que eu sofri e eu penei. Mas se você tá com medo de ser fácil demais, porém você também não quer que seja difícil demais, além de todos os modos, do modo safe, do modo normal, do modo moderado, do modo difícil, do modo sobrevivente, tem um modo personalizável, onde você consegue modificar a dificuldade da forma como você quer. Um exemplo é você colocar para encontrar muitos recursos no mapa, porém colocar que os inimigos te tirem mais dano. Por falar em personalização, o jogo conta com mais de 70 opções de acessibilidade, reforçando a mensagem da Naughty Dog de que videogame é para todos. Então, até uma pessoa com deficiência visual, deficiência auditiva ou até mesmo deficiência motora vai encontrar um modo que facilite a gameplay dela, permitindo com que ela aproveite essa experiência. A inteligência artificial do jogo é questionável, porque é boa, mas não é perfeita. Ela comete algumas gafes. Não tantas gafes quanto a Ellie cometia no primeiro jogo, ou talvez a Shiva em Resident Evil 5, que gastava todas as suas munições. Não, ela é bem optimizada. Então, geralmente o parceiro que você encontra, né, ele de fato te ajuda na sua jornada. Ele ainda é invisível perante os infectados e os humanos que você encontra, os inimigos. Às vezes você vê o NPC, né, o seu NPC companheiro passando na frente de algum inimigo ou de algum infectado, e o infectado não nota ele. Mas isso é proposital, porque se o infectado ou o inimigo notasse ele, ia fazer com que a dificuldade do jogo fosse para a estratosfera. Então, isso é proposital, você pode achar engraçado, você pode estranhar, mas pensa bem o quão difícil seria. Ainda assim, não é que nem no primeiro jogo que a Ellie ficava dançando na cara do instalador e ele não via ela. Não, pelo menos disfarça um pouco na hora de passar. Por falar nisso, os comandos são bem intuitivos e fáceis de você aprender. E como eu te disse, você consegue facilitar isso ainda mais, até mesmo com mira automática e qualquer outro recurso que você possa querer usar para te facilitar na sua gameplay se você tiver muita dificuldade. Por falar em inimigo, os corredores, instaladores e baiacus estão presentes no jogo. Então, se você sentiu saudade deles, saiba que eles estão lá. Só que temos mais tipos de infectados. Então, preparem-se para surpresas. E que surpresas, irmão!
Que surpresas! Sobre os inimigos humanos, nós temos dois grupos principais de conflito, que é o WLF e os Seraftas, também conhecidos como cicatrizes. O WLF pode-se dizer que é mais organizado, talvez um pouco como eram os vagalumes. E os Serafitas, um pouco como eram os caçadores. Com uma diferença, eles têm um nível, um quê de fanatismo religioso aí, e isso influencia muito em como eles lidam com os seus inimigos e como eles se comunicam e como, enfim, eles te enfrentam. Isso é muito importante, tá? Por falar em comunicação, cada NPC tem uma história. E apesar de isso não ter sido muito explorado, quando você mata um inimigo e você escuta o amigo dele clamando pelo seu nome, você se sente um pouco mal. Então imagina só que você tá estrangulando alguém e aí você escuta: "Não! Flávio! Por quê?" Você se sente um pouquinho mal. E isso é muito legal, essa interação. Eu, enquanto eu jogava, eu não escutei um nome repetido, eu não escutei uma entonação igual, então eu acho que eles capricharam bastante nisso. Porque, cara, é aquilo. Apesar de serem inimigos, os seus inimigos têm laços uns com os outros. Eles são amigos deles. Então, obviamente, é pra causar um impacto quando um deles morre. Eu joguei o jogo em inglês, porque eu gosto de aproveitar qualquer obra no idioma original em que ela é lançada. Então, seja um anime, eu vejo em japonês, seja uma série que não é americana, eu vejo no idioma nativo. Então, The Last of Us, apesar de ter opção dublada e opção para diversos outros idiomas, eu joguei na opção de fábrica, vamos dizer assim, que é o inglês, onde os personagens foram interpretados pelo elenco que a gente já conhece. O Troy Baker como Joel, Ashley Johnson como Ellie, e outros atores aí muito renomados como outros personagens. Mas foi fenomenal. Porém, eu cheguei a jogar dublado também pra ver como que tava e tá igualmente bom. A dublagem do primeiro jogo já havia sido incrível, eles mantiveram os mesmos dubladores, que é muito legal. Então, caso você não goste de aproveitar a experiência em outro idioma, você não fala inglês, você não gosta, pode colocar no dublado que você vai gostar e vai conseguir aproveitar do mesmo jeito. E a gente tá falando de som, né? Então a trilha sonora, cara, é maravilhosa. A trilha sonora é incrível. A narração mesmo dos personagens, os efeitos sonoros, é tudo muito perfeito, sabe? É tudo muito legal. E eu até hoje tô chocado em como a Naughty Dog conseguiu fazer expressões faciais tão realistas e transmitir uma atuação de um ator tão bem qualificado pra dentro de um videogame. Então, se você comparar a Ashley Johnson com a Ellie, por exemplo, elas não são nada parecidas. Mas a atuação feita, cara, é uma coisa de louco, É muito incrível, a Naughty Dog conseguiu se superar. Eu tô falando isso porque realmente acho que as expressões faciais é a coisa que mais chama atenção. Porque quando você tá estrangulando alguém, e sim, as cenas são muito pesadas, é um jogo com muita violência gráfica, então se você for menor de 18 anos, não jogue, é muita violência gráfica mesmo, mas assim, essas cenas, você consegue perceber cada detalhe, sabe? Você consegue ver a veia da testa da Ellie estufando, cara. E quando ela tá com dor, quando ela tá correndo, quando ela tá desesperada, quando ela tá emocionada, é tudo muito perfeito. Tudo muito incrível. E tem tanta coisa que eu queria falar com vocês, gente, mas tanta coisa. Infelizmente, eu não estou autorizado, mas eu posso compartilhar sentimentos com vocês. E os sentimentos que esse jogo me causou foram os mais diversos possíveis. Foi algo intenso demais. Eu nunca vivenciei nada disso em filme, série, outro jogo, HQ, mangá. Nunca. Sabe tudo que a Ellie sente no jogo? Se ela tá feliz, você tá feliz. Se ela tá triste, você tá triste. Se ela tá puta, você fica puto. Eles conseguiram transmitir toda a sensação que o personagem sente pra você. E tudo que você sente volta pro personagem. Você coloca no personagem. É uma coisa muito incrível que foi alcançada nesse jogo. Sinceramente, é enlouquecedor. Assim que eu zerei The Last of Us 2, eu pensei que o videogame tava estragado pra mim. Nada que fosse lançado superaria o que eu vivi com aquele jogo.
Eu ainda tenho um pouquinho dessa sensação. Foi muito recente. Mas eu quero tirar essa minha declaração. Existem muitas empresas incríveis trabalhando em projetos audaciosos e eu não quero fechar o meu coração para futuras obras do entretenimento. Então, meu coração tá aberto. Mas no momento, quem vive nele é The Last of Us Parte 2 e toda a equipe da Naughty Dog que tornou esse jogo possível. Se você ainda não fez a pré-venda, não espera para amanhã. Você não vai se arrepender. E se você ainda não zerou o The Last of Us Parte 1, dá tempo. Corre. Dá tempo de você zerar. E aproveita que você vai estar fresquinho pro segundo. Ai, foi difícil, hein? Foi difícil. Eu já tô sentindo tudo que eu senti de novo. Tô me coçando aqui. Eu vou platinar esse jogo. Vou platinar. Deixa teu like, se inscreve no canal e assiste o vídeo daqui. Um beijo.